Muito bem-vindo aqui a mais essa live do nosso canal, tá? E eu vou pedir para que vocês sigam o canal Mestre dos Derivativos, tá? Nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube e também no Telegram. Vai lá, procura lá no Telegram, Mestre dos Derivativos, que tem um canal muito legal com muita informação, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre memória epigenética. É uma memória, tá? Ou às vezes tem quem chame de memória celular, tá? O que é uma herança epigenética? É aquilo que não altera o genoma. Tá? É uma herança que não altera o genoma, os genes, aquela sequência, né, de nucleotídeos continua a mesma. É só para lembrar um pouquinho, né, como é que funciona, né, como que é uma cadeia de DNA. Né? Uma cadeia de DNA é uma sequência lá de é, é, bases nitrogenadas lá, tem um átomo de fosfato, enfim, tá? Tem lá uma molécula de fosfato, enfim, tá? É desde a descoberta lá que rendeu o prêmio Nobel aos dois cientistas Watson e Crick, tá? Mas de lá para cá, né, parece que vamos tentar entender um pouquinho como é que se processou a explicação da hereditariedade. Bem no passado, acreditava-se que a hereditariedade era dado pelas proteínas. Tá? As proteínas é que passavam a hereditariedade. Tá? Muitos cientistas fizeram alguns experimentos, né, é, incluindo, né, o uso de proteases, né, que são enzimas que destroem as proteínas, né, para tentar determinar, né, para tentar provar, né, que não eram as proteínas que eram o transmissor da hereditariedade. Tá? Só que a tecnologia não era muito boa, tá? Mas depois, no final, veio uma pedra final nesse assunto, que é o DNA, que é responsável pela hereditariedade. Só que de lá para cá aconteceu um fenômeno bastante interessante na compreensão da hereditariedade. Parece que tudo era o DNA, qualquer coisa era o DNA, qualquer coisa era o DNA. Só que tem algumas coisas que elas não estão no DNA, que elas não estão somente naquela base de sequências nitrogenadas. Tá? Então, por exemplo, aqueles exemplos, né, de, poxa, tem alguém lá que sempre perde dinheiro, tipo, o avô perdeu dinheiro, né, sei lá, perdeu tudo numa crise econômica, depois o pai, aconteceu isso com o pai, já tinha acontecido com o trisavô. Por que essa sequência de fatos vai acontecendo? Tem até um desenho, eu esqueci o nome, relembro o nome do desenho, em que acontece o seguinte nesse desenho. Né? É um filme, só que é um desenho animado. Né? Tem um casal, eles são muito não até razoavelmente bem de vida, e o cidadão, para poder se dedicar à carreira de música, abandona a esposa e o filho. Abandona o esposo, a esposa e o filho. Aí você fala assim, nossa. Aí abandona, se torna até um músico famoso, né? E só que essa mulher, ela cria o filho, né? Cria o filho e consegue ter lá, dar continuidade, numa época muito difícil. E aí acontece o seguinte, ela tem filhos também, né? Só que na casa dela, a música era algo proibido. Você não podia falar de música, não podia, eles odiavam a música, né? Então música era um assunto proibido. Só que depois de quatro gerações, nasce um menino que tem um grande fascínio pela música. Tem um grande fascínio pela música. Né? E aí se desenrola todo um drama, né? Da família toda sendo contra, porque existia um trauma ancestral lá atrás, do tetravô dele que tinha abandonado a tetravó dela e dele, né? E enfim, tá? Tinha todo esse enredo aí, né? Toda essa história a ser explorada. Né? Já teve gente que fala assim, nossa, parece que eu sou amaldiçoado por algo que aconteceu antes de eu nascer. Muitas pessoas têm essa sensação de que as coisas não dão certo por alguma coisa que não aconteceu lá atrás. Por isso eu vejo bastante importância. Olha, eu não sou um crédulo, não sou crente em relação a determinadas coisas, como por exemplo constelação familiar. Eu não sou um cara que vai lá, que fui lá, fiz duas vezes, tá? Mas eu não sou uma pessoa que vou atrás disso, né? Ou então vou atrás de consulta de vidas passadas para ver os traumas de outras. Eu não sou um cidadão assim, já fui. Eu já fui bem mais, tá? Quando eu tinha assim, até uns 22, 23 anos, eu era bastante ligado ao esoterismo. Depois eu fui largando isso daí, não desacredito e nem vou atrás disso daí. Né? Mas eu vejo que uma constelação familiar é um negócio legal. Tá? Todos os meus amigos que fizeram constelação familiar, poxa, ajudou bastante na compreensão. Tá? E cada um vai ter o seguinte: eu acredito que todos tenham essas memórias epigenéticas. Todos têm. Todos têm em algum grau.
às vezes coisa boa, às vezes coisa ruim, tá? É, no filme Doutor Zhivago, vocês podem ver que no começo do filme Doutor Zhivago, mas na versão de David Lean, tá, de 1950 e pouquinho, tá, naquela versão é muito interessante, que naquela versão ele começa, né, com um general, acho que é o Iegrave, né, que é seu irmão do Doutor Zhivago, entrevistando uma moça, né, conversando com uma moça, e ela não, né, aí começa o filme, e aí depois, quando chega no final do filme, ele está conversando com a mesma moça. Termina o filme, então conta toda a história lá do Dr. Zhivago, e está conversando com essa moça, né? Essa moça, e ele fala assim, e ela sabia tocar piano, tocava muito bem o piano, só que ela nunca tinha ido para uma escola de piano. E aí ele pergunta assim para a moça, né? Com quem você aprendeu piano? Você foi na escola para aprender piano? Ela falou assim, não, eu já sabia tocar. Então ele fala, então não é, então é um dom. Né? E a Larissa, que seria supostamente a mãe dessa moça, ela tocava esplendidamente piano, só que ela não teve oportunidade de conviver, porque era na época da Revolução Russa, e eles se perderam, se separaram, enfim. Tá? Então, acho que esse conceito de memória epigenética, tá? Ele começa a ter aí bastante, começa a virar assunto a partir dos anos 80. Porque agora, até então, depois que o Watson e Crick ganharam lá o prêmio Nobel da medicina, né, com a descoberta do formato DNA, aquilo parece que foi justificar tudo. Tudo é genético, tudo é determinado geneticamente. Tá? E nem tudo é determinado geneticamente. Vamos tentar entender como é que funciona essa memória epigenética. Onde que ela fica alojada? Ela fica naquelas bases nitrogenadas, naquela sequência de timina, né, adenina, guanina, timina, citosina. Aonde que ela fica alojada? Essa é uma boa pergunta. Tá bom? Onde é que ela fica alojada? Mas está provavelmente em algum lugar do DNA. Tá? Muito provavelmente nas estonas. As estonas são proteínas básicas que fazem parte, né, compõem lá, né, os cromossomos. Tá? Muito provavelmente está lá. Tá? Fizeram já testes com ratos, né, fazendo o seguinte, né, tem alguns cheiros doces, né, um cheiro assim, adocicado que emana das frutas. Né? Eles fizeram o seguinte, fizeram uma experiência, pegaram um grupo de ratos, né, e quando eles sentiam esse cheiro aqui, dava um choque neles e traumatizava eles com esse cheiro. Então, sempre que tinha esse cheiro, eles se sentiam assim com muito medo, com muita aversão, porque eles levavam um choque. E aí, o que aconteceu nas gerações seguintes? Nas gerações seguintes, os descendentes herdaram, tá, esse comportamento. Imagina, herdar um comportamento. Então, a genética é muito mais do que nós imaginamos. Existem, sim, fatores epigenéticos que vão transferindo, talvez, né, a questão cultural. Tá? Algo que é adquirido culturalmente, mas que não é adquirido a nível de genoma. Tá? Então, hoje já se acredita mais nisso, já tem assim, mais estudos sobre isso, inclusive algumas interpretações da psicogenética já começam, né, falam bastante sobre esse assunto aqui. Tá? Mas isso é algo que a gente tem que começar a pensar o seguinte, imagina um negócio assim, olha, você vê bons jogadores de futebol, cara que foi um bom jogador de futebol, de um modo geral, tá? Os filhos, né, geralmente têm alguma certa atração por futebol. Tem muita gente que fala assim, ah, não, mas é porque o pai já é jogador de futebol. Não, não é bem assim, não. Se ele herdou, de alguma forma, alguma habilidade, então está razoavelmente comprovado que existem fatores epigenéticos, que não é só estritamente genético, não é só o DNA, a sequência lá de base nitrogenada que determina, que codifica, né, como que o ser vai, como é que ele vai se expressar, né, no ser. Tá? Tem até uma definição, né, sobre o que é, né, herança epigenética. Eu vou pegar aqui eu vou ler aqui para vocês, né, aqui, então, que é uma herança epigenética. Vamos pegar aqui, né, herança epigenética. Tá? É muito interessante, né? Porque às vezes é bom a gente olhar também sobre um outro aspecto, para a gente não ficar muito preso a uma determinada definição, tá? Então, olha só o que ele fala, né? A epigenética é definida como mudanças na expressão gênica que podem ser herdadas e que não alteram a sequência do DNA. Existem dois mecanismos epigenéticos principais, tá? A metilação do DNA, tá? E a modificação de estonas, né? Que são aquelas proteínas básicas que compõem lá o cromossomo. Eu acho que muitas vezes alguns eventos, alguns comportamentos se repetem
continuamente por conta, né, desse fenômeno, né, dessa herança epigenética. No livro é, 100 Anos de Solidão, tá? Tem uma parte do livro 100 Anos de Solidão que um dos protagonistas fala o seguinte, o José Buendia, ele fala assim que os filhos herdam as loucuras dos pais, né? Conformando-se com as extravagâncias do seu filho. Então tem uma parte que fala bem, né? E deixa muito claro isso daí, né? Então acho que quando nós falamos de investimentos, principalmente para quem já teve pais, avós, né, que perderam, que em algum momento foram muito ricos e depois perderam muito dinheiro, perderam quase tudo. Infelizmente, isso é uma história muito recorrente. Eu até tenho vários clientes que eles têm assim sobrenomes, aqueles famosos. Eu falo, poxa vida, essa tal pessoa, o que ele é? Ah, era meu avô, só que ele não deixou nada. E no meu caso, aqui na nossa família, também foi a mesma coisa. O meu avô, ele era um dos homens mais ricos lá de Taiwan, acho que é o terceiro, quarto homem mais rico de Taiwan, tinha direito mineral sobre algumas áreas, né? Uma mini vale do Rio Doce, vamos dizer, uma mini vale, e perdeu tudo lá, acabou perdendo tudo. O meu trisavô também teve esse mesmo lance de indústria química, e o meu tetravô também perdeu tudo. E a gente vinha repetindo essa sequência de repetições irreparáveis, né? Só que existia um padrão, né? Os meus primos também eram muito interessados, né, nesse assunto, e eles foram, quando meu pai faleceu, aí os meus primos, a gente ficou bem mais próximos, né? Também um dos meus tios também tinha falecido, a gente ficou mais próximo e trocamos bastante papo, bastante bate-papo, né? Já tinha naquela época lá nossa, Skype, né? A gente falava pelo Skype de vez em quando, a gente tocou bastante papo, a gente tinha descoberto um padrão, né? Que as pessoas próximas, né? Então, meu trisavô, ele era industrial, ele tinha um outro tio trisavô que também era industrial, né? E havia um padrão que aqueles que tinham se mudado do seu local, né? Tinha um padrão. Onde eles ganhavam, onde eles adquiriam a riqueza, eles não podiam usufruir da riqueza naquele local. Então, imagina só. Então, eu tinha um bisavô que ele morou em Koltenik. Tá? Então, ele enriqueceu muito, né, lá numa cidade, né, próxima ao Koltenik, lá na Rússia Central. Ele tinha lá um negócio e ele acabou se mantendo lá e acabou perdendo tudo. Eles até encontraram um padrão. Tá? Então, o padrão que eles tinham era o seguinte: era 15 anos. Eles descobriram um padrão matemático, eram 15 anos, né? E alguma distância, né? Eram 350 quilômetros. Então, ele teria que, né, os que conseguiam manter a riqueza, eles antes de completar 15 anos do momento em que eles tinham construído, iniciado a construção da riqueza, né, quer dizer, vamos supor que o cara foi lá, montou uma fábrica e começou a ganhar grana pra caramba. Eles tinham então de 15 anos para se mudarem de lá para uma distância superior a 350 quilômetros para não perderem tudo que tinham acumulado. A gente estudou, né, os tetravô, os dois trisavôs, né, o bisavô, tipo, estudamos vários, né, dos nossos ancestrais e vimos esse padrão aí. E os meus primos, eu e meus primos chegamos nessa conclusão da nossa família. Olha, então é o seguinte, vocês que se enriqueceram em algum lugar do mundo, vocês têm 15 anos a partir do momento do enriquecimento para pularem fora e ir para uma distância superior a 350 quilômetros para vocês não acabarem perdendo tudo. Pode ser somente uma simples coincidência, né? Mas eu acho que é algo que a gente tem que repensar. Então, se você tem algum familiar ou então tem na história da família, tem essas histórias, as pessoas enriquecerem, melhorar muito de vida e depois perderem tudo, presta um pouco de atenção. Eu sei que parece uma coisa meio mística, mas são coisas que eu prefiro não desafiar, tá bom? Isso aí, gente, tá? Acho que eu não, como eu falo, não acredito nem desacredito, mas eu respeito isso daí. Valeu, gente? Deixa eu ver aqui só alguns comentários aqui, né? Ele fala assim, o Ricardo fala assim, gosta de sistemas que exploram temas biológicos. Isso não é tão biológico, é sociobiológico, tá bom? Aqui o Ricardo fala assim, é muito interessante como a epigenética modula a expressão dos genes e influencia tantos aspectos, né? Tá? Mas é isso mesmo, gente, tá? Temos que continuar. A gente pode ver que no mercado financeiro, quem não estuda, quem não se desenvolve acaba sendo engolido pelo mercado financeiro. Isso não é epigenética, isso daqui é fato mesmo. Valeu, gente? Um abraço para todos aí. Vamos ver se essa semana que vem aqui seja melhor que a semana que passou.